Aqui neste exercício, em que diz que, portanto, numa reta o carro 1 passa a linha de partida com uma velocidade constante de 108 km/h, no instante em que o carro 2 arranca com uma aceleração de 6 metros por segundos ao quadrado. Ok, daquilo que acabamos de ler, verificamos que existem aqui dois carros, sendo que o carro 1 passa a linha de partida. Portanto, imaginando que aqui temos uma linha de partida, não é? Portanto, ele inicia a sua marcha aqui, passa com uma velocidade constante. Portanto, sempre que temos esta indicação, esta informação da velocidade constante, significa que a aceleração é igual a zero. Portanto, trata-se de um movimento uniformemente linear. Portanto, se é um movimento uniforme linear, a equação do movimento é esta mais simplesinha, em que diz que xt é igual a x0 mais v0t. Portanto, e o carro 2 arranca, portanto, com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Portanto, já depois, vou só representar aqui de cima para baixo para nós percebermos. Portanto, imaginem que esta aqui é a linha de partida, não é? Portanto, nesta linha de partida, arranca, portanto, primeiro inicia a marcha, primeiro o carro 1. Oi? Vou por aqui com uma determinada, portanto aqui, mas inicia aqui no ponto de partida, portanto numa posição 0, portanto temos aqui o carro 1. E algures, num determinado tempo, o carro 2 arranca com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o carro 2 depois arranca já depois do carro 1 ter iniciado a sua marcha, está bem? Ok, e o que eles querem saber é que calcula o tempo que demora até o carro 2 ultrapassar o carro 1. Portanto, isso significa que há de haver um tempo, algures, em que o carro 2, por ter aceleração, portanto, há de chegar aqui e ultrapassar depois o carro 1, não é? Há de sair aqui, saindo aqui já com uma aceleração, há de chegar um tempo em que os dois estarão na mesma posição. Portanto, este ponto aqui é que é, portanto, o ponto de ultrapassagem. Ok? Muito bem. Assim sendo, aquilo que temos de saber é a que posição é que corresponde este momento aqui em que os dois carros se encontram nesta linha de ultrapassagem, está bem? Neste ponto referido à ultrapassagem. Para calcularmos o tempo, podemos aqui usar, portanto, as equações do movimento. Portanto, em que para o carro 1 temos esta equação e para o carro 2 esta, porque já tem movimento com aceleração, está bem? Então, portanto, esta será a equação do carro 1, esta será aqui então a equação do carro 2. Para o carro 1, portanto, é só substituirmos os valores, portanto, x0 mais v0t vai ser igual a 0 aqui de x0, porque é 0, porque é a posição inicial, portanto ainda não tinha iniciado a marcha, mais 30 da velocidade inicial, portanto é uma informação que nos dão aqui no enunciado, portanto 108 km/h convertendo para metros por segundo é igual a 30 metros por segundo de t. Portanto, a equação do movimento para o carro 1 é esta, xt igual a 30t. Para o carro 2, portanto, é só escrevermos ali a equação do movimento. Portanto, x0 também será 0 por causa do ponto de partida, portanto ainda não tinha iniciado a sua marcha. V0, velocidade, não nos dão aqui no enunciado, portanto por enquanto vamos manter assim, mas o meio de aceleração de 6, está aqui o 6, t ao quadrado. Portanto, xt há de ser igual a 1 meio, portanto aqui vou retirar, uma vez que não tem indicação da velocidade inicial, vou manter aqui o meio de 6t ao quadrado.
Portanto, a equação para o movimento do carro 2 portanto, é igual a 3t ao quadrado. Portanto, uma vez que temos aqui já a equação do movimento do carro 1 e a equação do movimento do carro 2 e sabemos que esta posição será uma posição de igualdade do carro 1 e do carro 2, o que temos que fazer, portanto, é igualar uma equação com a outra para ver se conseguimos perceber qual é aqui o valor de t que é solicitado no enunciado. Assim sendo, portanto, coloquei aqui as equações que estão aqui em cima. Portanto, T1, neste tempo de ultrapassagem, T1 há de ser igual a melhor, x1 de t há de ser igual a x2 de t. Deixa-me só aproximar aqui um bocadinho para verem melhor. Exato, não é? Então, aproximei demasiado. Nós estamos aqui, pronto. Portanto, 30t há de ser igual a 3t ao quadrado. Passei este 30t para aqui para o outro lado do igual. Portanto, aqui fica 0 igual a 3t ao quadrado menos 30t. Portanto, 0 igual a... Coloquei o t em evidência. Portanto, 3t menos 30. Porque uma vez que o t está a multiplicar tanto por este como por este também. Portanto, t há de ser igual a 0 ou o que estiver aqui dentro de parênteses igual a 0. T igual a 0 ou 3t igual a 30. T igual a 0 ou t igual a 30 dividido por 3, porque se estava aqui a multiplicar, passa depois para o outro lado a dividir. T igual a 0 ou t igual a 3 segundos. Portanto, significa que o tempo em que os carros 1 e 2 se encontram na mesma posição, portanto, é no tempo inicial, antes de iniciarem a corrida, e depois ao fim de 10 segundos, portanto, eles se encontravam na mesma posição.